Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Do lado de cada linha está Flávio Rassi para mais um papo sobre arte e cultura no podcast Por um Fio. E a nossa conversa hoje é com Milena Maganin, jornalista, professora e produtora audiovisual. É graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto e cursou especialização em Linguagens Midiáticas pelo Centro Cultural Barão de Mauá. Nós estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte, comenta, se inscreve no canal para acompanhar a nossa programação, porque todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura. E às segundas, o nosso papo chega ao Spotify e demais plataformas para podcasts. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Alô? Oi Milena, tudo bom? Bem-vinda ao podcast Por um Fio. Oi Flávio, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Esse episódio aqui, ele sai hoje atendendo a pedidos. Foi o Antônio Versolato que escuta nosso podcast, acompanha, ouvindo outra conversa que eu tive com um amigo nosso, foi o Guilherme ABC, e ele pediu um papo sobre cinema, e aqui estamos para conversar um pouco sobre esse tema. Olha só que bacana, só gente boa. E já fica aqui a dica para quem está ouvindo, manda sugestões de temas ou de pessoas para eu bater um papo, ou os dois, que eles viram, as sugestões vão virar episódios do podcast. Milena, começando o nosso papo, jornalista você, e acabou se enveredando para o campo da produção audiovisual. Pois é. Como que é essa história? Bom, vou resumir, mas eu sempre fui muito aficionada por filme, sempre fui cinéfila desde pequenininha. Sou rata de locadora, né, como a gente diz, infelizmente elas não estão mais entre nós, né, agora mudaram de formato, mas eu sempre fui muito voltada para comunicação, sempre fui apaixonada por câmeras, por rádio, e aí o jornalismo foi um caminho mais palpável, né, para seguir, uma faculdade de jornalismo, era o que eu conseguia visualizar na época. Acabei me mudando lá de Porto Ferreira aqui para Ribeirão para fazer a faculdade de jornalismo. Sou apaixonada pelo jornalismo ainda, adorei o curso, não faria outro curso assim como primeira graduação, mas no meio do caminho eu fui entrando em contato com o audiovisual, né, sendo nas aulas de TV, nas aulas de rádio, e no último ano eu tive uma disciplina de documentário, e aí que eu enveredei de vez para esse caminho do audiovisual. Depois, em 2012, eu me formei em 2009 em jornalismo, em 2012 eu lancei meu primeiro documentário, o longa Patrícia. E aí, depois desse lançamento, eu não consegui mais sair desse mundo do cinema e o bichinho do cinema me mordeu. A gente se conheceu através de um núcleo de estudos de documentário que você ministrou. Uhum. Essa, eu lembro bem de você falando sobre esse tema na época, é uma das suas principais paixões dentro do campo do audiovisual, né? Sim, até porque eu acho que conversa diretamente, né, com essa minha formação inicial como jornalista, né, apesar de eu ter distanciado bastante desse formato, né, do documentário jornalístico, depois de estudar muitos formatos, de ter muitas referências, né, hoje eu trabalho mais com documentário como um gênero cinematográfico mesmo, né, não como uma reportagem especial, como foi o primeiro. Qual que é a diferença, para quem não conhece? Basicamente a linguagem, né? O documentário mais jornalístico, ele tem esse critério mais da imparcialidade, de ouvir os dois lados, de trazer um formato de entrevistas, os talking heads, que a gente fala que são as pessoas sentadas, dando entrevistas sentadas. É um formato mais padrão vamos trazer um exemplo aí prático de Globo Repórter, por exemplo. São reportagens especiais, né? Reportagens estendidas, que aprofundam mais na história do personagem ou do local. Dá para dizer que são mais investigativas? Não necessariamente. É mais o formato mesmo, a linguagem em relação às entrevistas, é uma coisa um pouco mais quadrada, né? Entendi. Apesar de hoje estar um pouco diferenciado também, está evoluindo. Mas enquanto gênero cinematográfico, você tem um pouco mais de liberdade criativa, por exemplo. O Democracia em Vertigem, então, está mais ligado a essa segunda opção que você colocou. Sim, justamente. A Petra é jornalista também, né? Mas ela sai um pouco desse formato de reportagem especial. Você vê que ela
ela usa uma linguagem totalmente diferente, né? Ela usa muita imagem de arquivo, ela faz a narração, né? Tem várias linguagens ali incluídas no documentário e ela tem um quê de imparcialidade ali ainda, mas claro que ela pesa já para as ideologias que ela segue, né? Então, acho que dá para a gente dizer que ela pesou mais a mão ali da liberdade criativa, né, da licença poética, do que um documentário, uma reportagem, né, digamos assim. O Patrícia, que foi teu primeiro documentário, como que ele nasce e como que ele se fecha para você? Como é que foi essa experiência de produzir um primeiro documentário? Nossa, eu fazia pós-graduação na época e trabalhei também com um colega, né, o diretor do Patrícia, o Alexandre Carlomagno, e durante a pós-graduação a gente conversava muito, trocava muita ideia, e ele sempre com a ideia de produzir um documentário, um longa, ele já tinha feito algumas coisas também, e ele é jornalista também, coincidentemente ou não. E aí, um dia ele me apresentou. Ele falou: olha, eu tenho uma personagem, eu acho que ela rende muito um filme. Vamos ver o que é que sai. E aí ele me apresentou ela, a Patrícia, né? Era uma profissional do sexo aqui em Ribeirão, e a gente queria mostrar a vida dela. Ela por si só, assim, quem vê o filme vai entender o que eu estou dizendo. Ela é uma personagem pronta, né? Acho que se você também assistiu o filme, você deve lembrar. Ela é muito, muito especial, muito caricata, muito desenvolta. O filme são 90 minutos só dela contando a história dela, mostrando a rotina dela e falando assim, parece que vai ser uma coisa super chata, super monótona. Mas não, ela é tão uma personagem pronta que a gente conseguiu criar uma narrativa ali dentro da história dela e ficou um filme bem bacana de assistir, assim, sem ficar monótono, né? Pelo menos eu achei. Mas aí a gente ficou alguns meses com ela, né, acompanhando a vida dela ali, tanto de dia quanto de noite, como na rotina dela mesmo, uma tentativa de descortinar, né, de desmistificar essa vida da profissional do sexo, né, o que ela faz, do que se alimenta. E foi super bacana essa experiência que me desconstruiu muita coisa para mim também, enquanto pessoa e enquanto profissional. Foi uma experiência de um filme de guerrilha mesmo, a gente não teve financiamento público, nem patrocínio, né? Foi a equipe eles se juntando mesmo para fazer acontecer. Como que você acha que é a aceitação de documentários aqui no Brasil? Olha, Flávio, é difícil dizer, acho que é uma coisa de nicho mesmo, sabe? Eu acho que hoje está se democratizando, acho que com a vinda do streaming, justamente, né, nosso assunto principal, está democratizando muito, as pessoas estão tendo mais acesso e estão perdendo muito aquela ideia de que o documentário é uma coisa chata, é uma coisa monótona, né? E estão se interessando mais, né? São tipos de documentários muito diferentes que estão surgindo, minisséries documentais, então está ficando bastante democrático, tanto para fazer quanto para assistir. Então eu acho que a aceitação tende a melhorar, né? Ainda existe um certo preconceito, uma certa resistência. É muito difícil que a gente consiga lançar, por exemplo, documentários de longa-metragem no circuito comercial, e em circuito comercial eu quero dizer cinemas de shopping, salas multiplex, né? E tanto que a gente lançou o Patrícia aqui, todos os outros longas que eu fiz em documentário no cinema de rua aqui, né, no Cauim, que é uma outra pegada, né? Mas no circuito comercial é muito difícil que a gente consiga entrar, e daí tá o streaming como uma janela bacana para a gente trabalhar. Falando de cinema brasileiro, ampliando um pouco esse leque, cinema como um todo, a gente quem já tem algum chãozinho por aí de existência, acompanha desde de um tempo lá atrás a história do cinema no Brasil e é uma cena aqui no país que lá atrás, alguns anos, o cinema vivia aparentemente eu não gosto de usar a palavra decadência, mas a produção nacional me parece que lá meados de algumas décadas atrás era uma produção bem mais difícil e em bem menor quantidade do que o que vinha de fora. Aí nós tivemos um período de investimento na produção audiovisual do país, filmes muito bons sendo produzidos, inclusive a gente teve um período de filmes concorrendo a Oscar. Aí eu sinto que o espaço do cinema nacional ele acabou sendo dominado depois disso por uma vertente de comédias e filmes mais comerciais. Vem a Globo Filmes, né, principalmente, e assume esse espaço do cinema nacional.
E agora, a impressão que eu tenho é que a gente nem sabe o que vai ser do cinema, porque é o que me parece, o país está deixando de investir na produção nacional. Você acha que a gente caminha para perder força novamente na produção do país? Então, Flávio, eu espero que não, eu espero que a gente consiga continuar produzindo. Eu acho que a gente não vai conseguir produzir na mesma toada que estávamos pelo menos os últimos 5 anos, né? Mas o cinema brasileiro sempre dependeu do apoio estatal, né? A gente sempre foi dependente de políticas públicas, né, para o audiovisual. E justamente foram esses períodos que você citou que foram os momentos que a gente teve menos investimento, né? Por isso que a produção decaiu, né? Quando a gente tinha a Embrafilme, lá antes do Collor, né? Já tinham essas políticas de cota, políticas de incentivo para o cinema, né? Getúlio fez bastante esses incentivos, né? E depois o Collor veio e tirou a Embrafilme, né? Ele acabou com a Embrafilme e acabou aí... com muita coisa, né? Com muita coisa, né? Mas falando especificamente de cinema, praticamente acabou com tudo. E aí foi quando surgiu o Cinema Novo, né? Que foi uma pegada de cinema de guerrilha, Glauber Rocha, e teve também muito apelo para comédia, e eu acredito que foi aí que começou essa formação de público brasileiro para comédia, né? A época da porno chanchada, que é usado até pejorativamente, né? Um termo pejorativo para os filmes, que eram nada mais comédias, alguns com os tons mais, temas mais pornográficos, estavam para o erotismo, né? Mas nem todos eram assim. Mas era a forma que o cinema conseguia se manter na época, né? Então, atraía bastante público esse tipo de filme para cinemas de rua, né? Que na época tinham muitos, inclusive aqui em Ribeirão, né? Nos anos 60, anos 70, e em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, na Boca do Lixo. E esse foi um período em que o cinema brasileiro ele sustentou meio com as suas próprias pernas, mas ainda assim foi bastante prejudicado, né? E aí depois, só em 2000, que a Ancine foi criada, né, a Lei do Audiovisual, e criou a Ancine, que é essa agência reguladora que também promove aí leis de incentivo, né, para que a gente consiga patrocínio estatal, né, patrocínio indireto, né, patrocínio das empresas, mas via... Mas aí a gente tem esse período das comédias lá atrás e depois eu sinto que teve um investimento, né, a criação da Ancine, começou uma produção independente principalmente, mas aí cai novamente nesse mercado da comédia quando vem Globo Filmes e dá uma dominada no espaço aí, agora já 2000 para frente, né? Justamente, acredito que porque a gente já tinha já tinha muitas produções, né, de comédia, e já tinha essa formação de público que vem sendo formada ao longo dos anos, né, voltados para a comédia, né, como se o cinema brasileiro fosse só comédia, e é claro, né? Nossa, tem tanto filme bom que eu já vi por aí, mas que não circula pelo circuito, não passa pelo circuito tradicional, né, pelas salas, mas tem tanta produção boa, independente. Justamente porque são os grandes que detêm, né, esse mercado. Aí eles é um ciclo vicioso, na verdade, né? A Globo Filmes detém ali, né, os grandes patrocinadores, a força de produção, e vai buscar o que daria mais bilheteria, né, que seria o retorno ali do lucro para eles, né, e aí investem na comédia. E aí a coisa fica girando em torno de si mesma, né? Por isso que a gente não consegue sair muito dessa lógica. Mas a lei e os produtores foram se diferenciando, a gente timidamente vai ganhando um pouquinho de público nos demais gêneros também. E agora a gente está na era das plataformas de streaming. Vamos falar um pouquinho disso? Você tem uma pesquisa nessa área, nesse tema. Como que chega esse universo do streaming? Ele me parece que dominou, pelo menos, não sei se é na minha existência só ou à minha volta também, mas para mim hoje em dia é o streaming que... Eu gosto muito de sala de cinema, mas como eu gosto muito de filme e principalmente de séries, eu consumo muito plataforma de streaming e eu tenho a sensação que se alastrou pelo país, né? Como que é esse universo? O que você, a sua pesquisa, você tem para falar das plataformas de streaming, dos tipos de plataformas, né? Uhum. Como é que é isso no Brasil? O que você andou descobrindo por aí com a pesquisa que você desenvolve?
Pois eu descobri, na verdade, eu me mergulhei nessa pesquisa depois do lançamento do Patrícia. Foi um estalo, assim, que me deu, porque quando a gente foi lançar o filme, né, acabamos o filme, vamos lançar, beleza, vamos fazer um lançamento no Cauim, e depois? Vamos para onde, né? Tentamos mandar para alguns festivais e tal, e ainda na inexperiência, né, de começo de produção, eu comecei a procurar plataformas. A Netflix já estava atuando no Brasil, começando, né, já estava ganhando força no Brasil nessa época, 2013, e eu pensei, bom, vamos colocar na Netflix. Como faz para colocar na Netflix? Eu descobri que não tem como você chegar, você produtor pequeno, né, chegar diretamente, ligar lá, mandar um e-mail, falar, olha, quero colocar meu filme aí. Não funciona assim. Você tem que ir por meio de agregadores, de distribuidores, que são empresas, né, que já têm esse contato direto ali com a Netflix. E então eu comecei a pesquisar outras plataformas possíveis. Onde que eu posso? Eu sou independente. Tem uma plataforma de filmes independentes? Não tem no Brasil, mas tem uma aqui na Colômbia, tem uma aqui na Argentina. Isso em 2013, 2014, mais ou menos, eu comecei a mergulhar, né, nesse universo. E, assim, para falar de história, isso começou justamente com a Netflix, né? Eles eram uma empresa era uma locadora, na verdade, depois virou uma empresa de locação de DVDs, que eles tinham motoboys lá nos Estados Unidos. E eles entregavam, eles faziam um esquema de assinatura de DVD, e aí os motoboys levavam, né, os DVDs para casa das pessoas, as VHS ainda até, e depois buscavam de volta, então era esse esquema físico. E aí um dia eles tiveram a incrível ideia de passar isso tudo para o streaming, né? Nem existia esse termo direito na época, né? Era até super complicado por questão de conexão, né? Como que faria. Então eles ficaram estudando tecnologicamente como desenvolver essas plataformas. E aí deu certo, e aí, né, claro que o digital foi se espalhando, né? A tecnologia foi melhorando e a gente tem evoluções super rápidas aí de tecnologia em poucos anos. O celular mesmo fica obsoleto em poucos anos, né? Que se criam tecnologias novas. Então, foi um caminho natural, eu diria, para esse espalhamento que você percebe do streaming. E aí Eles foram tiveram a boa surgindo ideia na hora certa, né? na hora certa, justamente. E aí, né, foram surgindo novas ideias, novas plataformas, de todos os jeitos, para todos os nichos, e estamos aí com essa dominação, inclusive sentindo, né, a ameaça desse tipo de modelo de negócio, né, os canais de TV paga, né, eles foram se adaptando também, eles perceberam que eles foram perdendo público, né? Foram perdendo assinantes para essas plataformas e foram entrando também, se adaptando para entrar nesse mercado. Por isso que a gente vê a Globoplay, a HBO Go e todos os canais que você vê na TV paga tem uma plataforma hoje, né? Eu mesmo faz muitos anos que não assisto TV aberta. Já assistia há muitos anos atrás, comecei a ver só canal TV fechada. Uhum. E aí já há algum tempo que nem TV fechada eu tenho mais, eu só tenho streaming. Assisto as coisas que eu gosto por lá e não consumo nenhum outro tipo de canal. Justamente, até por conta de ser vídeo sob demanda, né? O streaming é a forma como o vídeo chega para você, mas na verdade são plataformas de vídeo sob demanda, sob a sua demanda. Então você não está mais preso numa grade ali, né? No horário em que o canal resolveu te passar Você aquele escolhe o que quer conteúdo. assistir. Na hora que você pode e na quantidade que você pode. Se você quiser maratonar o final de semana, você pode maratonar, né? Tem diferentes tipos de streaming? Tem diferentes tipos, modelos de negócio que a gente diria, né? Tem o que é free, que seriam YouTube, Vimeo, que você não paga nada, né? Mas você tem um modelo de anúncios para monetizar, né? Seria o Free VOD. Você tem o SVOD, que é S de subscription, que seria a assinatura, que seria Netflix, todas as que você tem uma assinatura, a Amazon Prime, que você paga uma assinatura fixa e tem acesso ao catálogo todo. Aí tem o modelo transacional também, que é aquele que você aluga, né? Que você pode alugar um filme ou outro. E aí você tem NetNow, você tem Mubi, tem várias também nesse modelo de negócio. Você aluga ali um filme só, paga só por ele, e como se fosse uma locadora mesmo, né? Então você não tem acesso ao catálogo todo, você paga o filme individual. Bom, em alguns casos, grandes produtoras montaram suas plataformas de streaming, até pelo motivo que você deu aí, esse produzia os filmes para outros
veículos, mas não tem como competir. Então hoje a gente tem várias produtoras que estão montando, né, lançando seus próprios canais de streaming. E também tem outros casos como a Netflix, que a plataforma surgiu antes e aí passaram também a produzir, né? Isso muda alguma coisa na produção realizada pelas plataformas? É diferente da produção realizada pelos estúdios? A mecânica de trabalho, a mecânica de veiculação, de negócios, como é que é essa diferença? Tudo depende do que você tem de estratégia para o teu produto, né? Hoje, na verdade, eu vejo como novas oportunidades, eu não vejo como um problema, né? Eu posso pensar hoje um produto, um conteúdo para um canal de TV, que também pode ser adaptado ali para o streaming, para o VOD, que pode ir para o cinema primeiro e depois ir para o streaming. Então, na verdade, eu acho que são novas oportunidades de janela, né? É bacana demais ter essas plataformas fazendo conteúdo original, porque é mais uma forma da gente produzir, é mais uma forma da gente financiar nosso projeto. Elas, na verdade, aqui no Brasil, principalmente, elas terceirizam, né? A Netflix, por exemplo, contrata produtoras para fazer, né, as produções originais. Então, eu vejo como uma oportunidade para nós produtores de ter outras formas, né, de financiar o projeto, de pensar novas estratégias, de pensar novas janelas, né? Antes você tinha ali, ficava restrito a lançar no cinema, depois de uns anos depois de um tempo ir para o DVD, né, para o home video, e depois de um tempo ir para a TV paga, e depois de muito tempo ir para a TV aberta, né? Hoje essas lógicas estão bastante flexíveis, né? Mudou um pouco, então, essa dinâmica do mercado, mas eu não vejo tem muita discussão sobre isso, né? Vai perder isso da magia de ir ao cinema, de ir à sala, e eu acredito que não, eu acredito que é como você pensa o seu conteúdo, né? Você Se só você quebra o pensar um conteúdo... monopólio, na verdade, né? Mas Exatamente, e você direciona, quem né? gosta de Você cinema tem... vai continuar indo no cinema. Exatamente. Como foi a discussão, né? Aquela coisa, né? Da TV vai acabar com... Como é que é? Peraí que agora me perdi. Que o e-book vai acabar com o livro, o rádio, a TV vai acabar com o rádio. Então, tudo que é novo, né? Gera uma desconfiança e um medo, né? Mas, na Para nós, verdade... consumidores, eu acho bom, porque você quebra o monopólio, você cria uma competição ali, porque existe um monopólio de produtoras, de grandes produtoras do cinema, e um monopólio das redes de cinema que desmontaram os cinemas de rua, né, as salas menores, as salas independentes. E aí agora com a chegada de um elemento novo que te provoca, as redes de cinema, as grandes produtoras precisam também se repensar. Isso para nós, consumidores, é bom. Exato, e eu acho que tem público para tudo, né? Justamente como você falou, a gente já tem uma dominação aqui dos filmes de Hollywood, né? Dos blockbusters, já era difícil, né? Agora, se tem uma janela a mais, eu vou tentar meu público aqui, eu quero produzir para Netflix, porque tem um público para isso. Ou mesmo para YouTube, né? Tem conteúdos que funcionam super bem no YouTube, monetizam super bem para o produtor também. Então, é você ser estratégico em como você quer direcionar o teu produto, né? Tem que aproveitar essas oportunidades. Eu acho que, com certeza, para o consumidor, quanto mais produz, mais opções, né? E democratiza e forma mais público. Então, acho que se tem alguém que está dizendo que isso não é bacana ou que tem algum problema nisso, com certeza são as grandes, as majors, né? Tem uma coisa que eu observo na Netflix que eu acho muito interessante, que eles investem nos países, né, na produção dos países. Então tem uma produção brasileira, espanhola, francesa, alemã, turca, indonésia. E aí eu acho muito bacana porque são produções diferentes, com características diferentes de país para país. Eu assistindo Netflix a rodo percebo isso. Cada país tem as suas características. E agora a gente tem acesso, porque era muito difícil você consumir fora do padrão do que vinha hollywoodiano, você encontrar coisas para assistir. Ali na época de locadoras ainda era mais fácil, né? Mas se a gente falando em cinema, é muito difícil você acessar uma vasta produção de outros países. E agora com a Netflix eu acho maravilhoso, porque eu consigo assistir produção de outros países, que são outras experiências artísticas,
e já começo a identificar, inclusive, quais eu gosto, as diferenças entre os países, o que eu gosto em cada país. Eu gosto muito da produção da Espanha, por exemplo, das coisas que são feitas lá. Na Alemanha, a Alemanha tem um outro clima no que vem para a Netflix produzido na Alemanha. Essas diferenças são legais e agora a gente tem acesso a isso de uma forma muito fácil. Justamente, e a Netflix e todas as plataformas aí que estão aí no topo hoje, Amazon Prime, estão trazendo essa diversidade e ao mesmo tempo se ligando nos dados, né, que isso vai trazendo para elas, justamente para ir delimitando, ó, aqui existe esse nicho, é forte isso aqui, então está estudando esse mercado, esse público por 24 horas, né, por dia. Então é bacana, porque movimenta bastante o mercado, né, diferente do cinema que estava ali muito focado naquele público, muito focado no mainstream, né, nas massas, e agora não, agora você tem dados muito mais fáceis de rastrear, né, conforme a gente vai assistindo, eles vão, né, os algoritmos vão trabalhando ali para entregar o melhor conteúdo para você, e eles conseguem ir filtrando, e isso eu acho muito bacana, que movimenta muito o mercado. Não tem nenhuma plataforma brasileira, ou tem? Olha, tem algumas plataformas brasileiras, tem a SP Cine Play, que é da São Paulo Film Commission, né, que é a comissão de cinema lá da cidade, do município de São Paulo. Ela é bem nova, assim, eles estavam estudando, eu estive em vários debates com eles, inclusive nos festivais de cinema, porque eu também estava estudando uma forma de fazer uma plataforma para produções independentes, e eu venho acompanhando esse estudo deles, essa tentativa deles de lançar uma plataforma há algum tempo. E já faz não quero errar aqui nas datas, mas acho que vai fazer uns 2 anos já que eles lançaram a SP Cine, que é focada nas produções da cidade, do estado, e produções brasileiras também, mas que de alguma forma tiveram ali contato com o estado de São Paulo, que teve algum financiamento ali do PROAC, né, dos editais estaduais. Eu não sei direito ali qual que é ainda o filtro que eles fazem, né, mas eu sei que alguns filmes obrigatoriamente vão para essa plataforma. Mas tem Videocamp, tem a Afroflix, tem algumas plataformas aí independentes que funcionam bem também, e tem conteúdos bem de nicho, né, bem focados, isso que é legal também, que eu acho que democratiza bastante. Inclusive, você estava falando sobre conhecer filmes estrangeiros, né, e aí a gente tem várias plataformas que você pode entrar, que são abertas, né, são abertas no território brasileiro, porque tem essa questão também de alguns filmes licenciam no Brasil, outros não, e aí é uma questão de negociação, né, do produtor com a plataforma, mas a maioria das plataformas que chegam aqui para nós tem bastante abertura, que é a Filme Latino, a Filme Latino México, a MUBI mesmo tem bastante coisa diferente, a Look, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. A Cinear, que é uma que eu estudei bastante, né, a Cinear Play, que é argentina, ela é focada no cinema argentino, que é bem bacana, eu sou apaixonada. E eles têm filmes que são financiados pelo Estado, né, pelo INCA, que é a Ancine deles. Então, todos os filmes que são lançados com apoio estatal, elas obrigatoriamente ficam 2 anos ali na plataforma argentina. E eles são, para mim, um grande exemplo de apoio, né, ao cinema nacional, porque eles já são mais fortalecidos nesse sentido, e também eles dão muito apoio, tem muito apoio do Estado para essas produções, né? Eles têm um apoio bem bacana. Eles têm canais de TV só de cinema argentino, então esses filmes que passam na plataforma também estão nos canais, é um canal estatal 24 horas de filme argentino, então eles investem bastante nessa questão, que a gente ainda não tem por aqui. Eu sinto que estava caminhando para esse fortalecimento, mas a gente se perdeu um pouco, né? As produções, você falou agora há pouco, das janelas, né? As produções, elas tinham uma rotina de lançamento. Eram feitas, lançadas numa ordem cronológica, se eu não me engano, acho que era primeiro cinema, depois locadoras, TV, tinha uma ordem dessas janelas, né? Aí as plataformas agora de streaming entraram nessa sequência, inclusive, se eu não me engano, você confirma, elas eram as últimas, porque eu lembro de séries que eu assistia na TV e depois conseguia a temporada seguinte, aparece, ainda hoje acontece, né? Acontece muito, você assiste na TV fechada e depois, um tempo depois, um ano depois, você vai conseguir assistir na Netflix. Tem essa ordem tradicional de exibição nas janelas, mas as plataformas
passando a produzir também, isso acaba bagunçando um pouco, né? Porque a Netflix produz um filme, ela vai exibir primeiro na plataforma dela, antes de chegar na TV, cinema e outros lugares, eu imagino. Então, as plataformas de streaming também deram uma bagunçada nessa ordem de exibição dos filmes nos diferentes mecanismos. Estou correto? Totalmente. É bem isso que você falou, bagunçou mesmo. E aí o mercado está tentando ainda entender, e por isso que vieram muitas críticas pesadas, né, dos estúdios e tudo mais. Ah, mas vai lançar eu acho que o próprio o Steven Spielberg ou James Cameron, sei lá, fizeram algumas declarações assim de imagina, isso não é cinema, né? Até porque foi. Teve uma discussão se ia para o Oscar ou não, né? O filme que lançou direto no streaming. Então, o mercado está todo assim tentando entender ainda, mas é isso mesmo, né? Tanto que quando a Netflix começou, né, que veio para o Brasil, eu lembro de acessar o catálogo e só ter coisa antiga, né? Só ter filme antigo que as distribuidoras já falaram, ó, esse aqui já passou do prazo aí de carência, de licenciamento exclusivo e já pode ir para qualquer janela agora, né? Porque a última janela é isso, né? Já passou em todo lugar que podia e agora fica livre aí para você fazer o que você quiser com isso, né? Geralmente é um prazo aí de 5 anos para transitar entre todas as janelas, depois perde-se a exclusividade. Então, isso, né? E aí aquilo que eu falei da estratégia, né? Se você ainda pode pensar, claro, a estratégia para o seu conteúdo para ir para cinema e fazer esse caminho. Mas hoje, normalmente, o que acontece é que ela sai do cinema e já vai para o streaming, né? Vai para o streaming, já vai para a TV paga, ali quase que concomitantemente. Então, ainda o mercado está analisando, e é isso, né? Analisando a receptividade do público e os nichos, o que cada um recebe, qual gênero funciona melhor, né, em cada uma das janelas. E teve uma encrenca recente em relação ao Oscar, porque o filme que concorria ao Oscar tinha que passar pelo cinema, estrear no cinema. Filme feito para televisão, por exemplo, não concorria ao Oscar. Né? E aí Exatamente. Agora a gente teve filme produzido para streaming concorrendo. Teve uma Exatamente. polêmica. Ele foi justamente nessa época que um desses, o Spielberg ou o Cameron, acho que foi o Cameron, que fez essa declaração de não pode ser assim, a gente tem que focar no cinema, a gente está falando aqui de cinema há tantos anos, e alguma coisa nesse sentido. Foi super recente. Opa, Milena, chegou uma pergunta aqui para você. Opa, manda aí. Quem fala é Antônio Versolato, tudo bem? É o seguinte, é uma questão que eu tenho aqui sobre cinema, é que o governo ele vem apoiando, né, as iniciativas de cinema, principalmente de salas de cinema, para que as pessoas tenham acesso ao cinema, né, e principalmente a um cinema mais, vamos dizer, alternativo, não comercial, né, para que as pessoas possam conhecer mais, né. Você acredita que o streaming ele pode caminhar nesse mesmo sentido? Ou você acredita que ele pode mudar essa relação do cinema mais alternativo tal, com relação ao cinema comercial? Teve um período que a Ancine, né, e o Ministério da Cultura, quando existia, ele financiou, né, criou algumas linhas de financiamento para abertura de salas de cinema, porque o Brasil é um território enorme, tem pouquíssimas salas de cinema, se for pensar, né, na proporção, né, de território e salas. Hoje o Brasil tem por volta de 3.500 salas no Brasil todo, que ainda é muito pouco, se comparado com o México, por exemplo. E então teve esse boom aí, algumas salas realmente foram criadas, né, até em estados mais remotos. Mas isso hoje, assim, como tudo, né, como a Ancine está tudo incerto, o MINC não existe mais, né, os incentivos estão parados, então está bem incerta essa relação. Agora, em relação à democratização, eu acho que tudo é válido, né? Você colocar a sala é muito importante. Volto a falar da Argentina, que tem um programa totalmente voltado para isso. O próprio estado tem várias salas, são as salas do Cinema Gaumont e as salas Inca espalhadas pelo país, e passa só filme argentino também. Então, é super importante ter sala de cinema, assim, independente da gente estar falando de streaming, de evolução de streaming, até porque a gente tem que pensar que a internet ainda não chega, né, para todo brasileiro, né, para todo o território brasileiro. Então, é importante que se comece de algum lugar. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Cine Hollywood,
que ele leva, né, uma Kombi e vai passando os filmes na cidade, né? Então, até isso é bacana de se fazer. Claro que se tiver uma estrutura profissional ali de sala de cinema é bem melhor. E acho que, independente né, de ser filme comercial ou não, você começar a formar público de alguma maneira, eu vejo como positivo. É claro que o streaming chegando, ele vai dar mais possibilidades de conteúdos diferentes, outros acessos para a população. Mas eu acredito que de todas as formas de formação de público, com sala ou com streaming, são bacanas. Eu não acho que compete, né? Se a gente for pensar na realidade socioeconômica do Brasil aí. Quais são as suas expectativas para o cinema brasileiro? Ai, as minhas expectativas é que o cinema... Suspiro. É que o cinema é o audiovisual, né? Não só o cinema, mas o audiovisual, né? Seriados, enfim, tudo mais. Resista, né? Resista a esse período de crise. A gente vai ficar um tempinho ainda assim. A gente precisa se reorganizar, se reestruturar para se fortalecer, né? Como setor, né? A gente está vendo como é importante, ainda mais agora nesse período de pandemia, o quanto a arte é importante para manter, né, a nossa saúde mental, o quanto a gente está dependendo disso, né? Não só do cinema, mas como todas as artes, né? Então, acho que é um momento para a gente refletir e acho que é isso. Acho que é esse momento de a gente olhar e priorizar e falar, não, realmente isso faz falta. A gente levantou já nesses últimos 2 anos, que a coisa veio meio capengando, né? O setor levantou principalmente dados econômicos para defender, né, a sua importância, e o cinema gira muita economia por onde ele passa, né? Seja na cidade em que ele é gravado, enfim, a São Paulo Film Commission tem estudos bem bacanas sobre isso, mais do que a Ancine, até se você for ver, a Ancine tem um observatório ali de dados que é bem defasado, mas a SP Cine está fazendo esse trabalho bem bacana em São Paulo para levantar esse número de como, né, uma produção ali na cidade de São Paulo ela gira a economia ali da cidade, da região, né, enfim. E é isso, eu acho que a gente tem que ir se organizando, tem que ir se fortalecendo junto, né, entendendo a nossa importância, e a minha expectativa é que isso tudo passe, que a gente volte a ter o Ministério da Cultura, que a gente volte a ter uma reorganização na Agência Nacional para que a coisa volte a caminhar, né, como já estava, né, a gente teve um boom aí de lançamentos nos últimos anos, como eu falei. Olha, eu acho que isso vai depender de 2022. Totalmente, né? Eu já diria que, infelizmente, eu não tenho muitas expectativas, assim, para os próximos, sei lá, 5 anos, né? Infelizmente, eu estou contando aí que vai ser um pouco difícil, até porque agora a gente já teve o rombo, né? Agora vai ser um período de recuperação, né? Então vai demorar um pouco ainda para a gente recuperar aquele ritmo de crescimento que a gente estava quando teve, inclusive, aquela lei de cotas, né? Que todos os canais precisam ter 30% de conteúdo brasileiro, que deu um boom também nas produções de série, então deu uma levantada assim no mercado, no setor audiovisual. Então, acho que demora um pouco para a gente retomar o fôlego, mas eu tenho certeza que a gente já passou por muita coisa pior, inclusive, né? O desmonte ainda não foi completo. A arte resiste, sempre né? resiste, né? Lá na Embrafilme, o desmonte foi completo, foi 100%. Aqui a gente ainda já tem uma base, né? Ainda que não muito sólida, mas a base já está ali um pouco construída, um pouquinho mais firme do que antes. Então, é assim, a gente vai. Milena, a gente finaliza já o acabou. podcast Por um Fio. Já está acabando, mas a gente finaliza sempre com as rapidinhas. Legal. Que é um momento que eu te lanço algumas perguntas na lata para você responder na lata também. O que vier, né? A primeira resposta que vier é uma brincadeira para encerrar o podcast. Tá bom. Vamos lá? A primeira, para começar em alto nível, polêmico. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, a galinha. A galinha? Me explica. Não tenho hipóteses. Não tem. Só porque Escolha. Big Bang, ela. Surgiu a galinha, o Direito ovo. da escolha. Exato. Explodiu o universo e apareceu a galinha. Como né, teve aqui o Big Bang e a galinha. Maravilha. E você prefere curtir mais o dia ou a noite? Eu digo que eu gosto mais da noite, mas depois dos 30 anos eu não tô conseguindo mais curtir tanto a noite. Mas eu gosto muito da madrugada. Gosto do silêncio, da paz, eu crio bastante, consigo escrever muito na madrugada, mas como a gente que depende muito do horário comercial, eu
conseguindo curtir pouco. E você vai de filme ou série na Netflix? Ultimamente tô indo muito de série, muito. Eu gosto muito também, adoro série. Acho que são filmes... Maratonável. São filmes prolongados, então se eu já amo filme, série, então... Milena, e qual o filme da década de 90 mereceu mais o Oscar de filme estrangeiro? Quatrilho ou O Que É Isso, Companheiro? O Que É Isso, Companheiro, né? Eu gosto mais, acho mais crítico, né? É um recorte aí da nossa história e é importantíssimo. Eu gosto muito desse filme. Tem o que aí também com ditadura, estou fazendo um documentário sobre, então eu tenho essa ligação forte aí com a história. Para encerrar, é mais gostoso curtir um filme PB do cinema mudo ou curtir um filme 3D de última geração? Nossa, não sei, não consigo escolher. Eu acho que eu vou dos dois, né? Um dia eu assisto PB, o outro dia eu assisto 3D. São artes, os dois incríveis, assim. São opostos, quase. Quase opostos, diferentes. Mas... Pelo menos na história são, né? Pelo menos na história são opostos. Na história, completamente. É o começo e a atualidade do cinema. Justamente, mas nem diria que começo. Hoje você pode produzir também em PB, porque é a sua escolha de linguagem, é a sua intenção narrativa, então acho que não dá para dizer, né, esse é melhor ou esse é pior. É lógico que eu gosto muito de ver a tecnologia se desenvolver, então o 3D ele me chama mais atenção, mas não tira nenhum mérito do PB aí antigo. Legal. Milena, conta pra gente, quem quiser conhecer teu trabalho, seguir você, como é que vai te encontrar nas redes sociais? @mimaganin no Instagram, Milena Maganin no Facebook, eu tenho um canalzinho lá também no YouTube, Milena Maganin também, tá tudo espalhado por aí, dá para vocês me encontrarem por lá, e eu tenho o canal da produtora também, L4 Filmes, tanto no Facebook quanto no YouTube. Legal. Mi, obrigado pelo papo, adorei falar desse assunto, obrigado ao Versolato pela sugestão do tema, foi muito bacana. Quero te agradecer por estar presente aqui no podcast Por um Fio, que é uma experiência nova para mim, venho desenvolvendo agora nesse último período, estou gostando muito, e são papos incríveis que eu estou tendo, e hoje foi um papo muito gostoso sobre esse tema contigo. Obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço, fico honrada aí, é muito bacana o projeto, vida longa, Por um Fio, e agradeço pelo convite mais uma vez, foi muito bacana o papo, poder falar um pouquinho, trocar essas ideias, é importante a gente falar sobre arte, né? Muito obrigado pela presença, até! Nosso papo sobre cinema e plataformas de streaming com Milena Maganin, aqui no podcast Por um Fio, acabou de terminar. E eu quero deixar um agradecimento especial a todos que escutaram até aqui. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria, e hoje tivemos também a participação de Antônio Versolato neste episódio. Estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Se gostou do papo, manda para alguns amigos, ajuda na divulgação. A sua colaboração é muito importante para divulgar o trabalho que estamos fazendo, e é rapidinho, é só compartilhar e indicar para os amigos. Nossas redes estão na descrição do podcast, acompanha, manda mensagem, manda sugestão, pergunta, o que quiser, que nós queremos ouvir. Aproveita também para ouvir os outros podcasts que já estão na nossa playlist, e até já!